Muito bem, pessoal, estamos de volta com a aula 43.2. Professor, o que nós vamos fazer na aula 43.2? Vamos fazer aquele bate-bola jogo rápido, rever os principais assuntos que nós vimos na aula 43.1. Nós falamos pelo sistema de defesa do organismo, não é isso? Tecido conjuntivo, parte 3. Então, pega todo o material que você recebeu, que você acompanhou a aula, você realizou as suas anotações. Presta bem atenção que a gente vai rever os principais tópicos e assim que eu finalizar, vou deixar vocês fazendo as atividades, tá bom? Na tela, meu diretor. Olha aí, pessoal. 43.2. Na aula 43.2, nós vamos ver sobre a histologia animal. Mas qual parte da histologia animal? Tecido conjuntivo 3, que retrata o que, professor? Ele retrata, pessoal, toda a constituição. Quem faz parte do tecido sanguíneo? Quais são, as estruturas que compõem as linfas? Então nós vamos ver, tecido linfático, tecido sanguíneo e o imunológico. Vamos de baixo para cima? Vamos, professor. Então vamos primeiro aqui, vamos para o imunológico. Professor Jefferson, o que é sistema imunológico? Nós vimos que sistema imunológico, resumidamente, é um conjunto de célula, tecido, órgão ou molécula que defende o nosso corpo. Professor, o processo de defesa do corpo é denominado como? Homeostasia. Por quê? Porque quando se tem homeostasia, se tem o funcionamento do nosso sistema. O coração está funcionando corretamente. O rim, o baço, o fígado, o intestino, tudo está funcionando correto. Aí nós temos todos os órgãos funcionando, quer dizer, nós chamamos fisiologia, está correndo todo o processo fisiológico, a dinâmica, está em equilíbrio. Então, quando ocorre algo de errado, endógeno ou exógeno, o sistema imunológico ele é ativado. E o sistema imunológico ele é constituído como? Duas partes. Nós temos a imunidade inata e a imunidade adquirida. Vamos lá, professor, qual é a diferença? Imunidade inata. Na maioria das vezes são barreiras físicas, químicas, biológicas, celulares e inflamatórias. Então, quais são as estruturas? Nós temos as barreiras físicas, pele, trato respiratório, fluidos corporais, pele. Quando eu falo trato respiratório, é a mucosa interna, fluidos corporais, o muco e as membranas de células. Agora, professor, quando a gente fala tosse e espirro, é uma ação do processo mecânico de um determinado tecido. E barreiras químicas e biológicas. Aí, pessoal, são determinadas ações enzimáticas que, através de temperatura, acidez, também nos protege contra esses agentes infecciosos. Outra são as ações de membranas, prolongamentos membranosos de células, como fagocitose, pinocitose e endocitoses, realizadas pelos linfócitos, leucócitos, macrófagos, neutrófilos, monócitos. E barreiras inflamatórias, que também auxiliam. Mas, professor, a resposta imunológica, como nós vimos, ou a resposta inata, ela é capaz de prevenir e controlar diversas infecções. Exemplo, imunidade adquirida é ativada pelo contato de agentes infecciosos. Ela pode ser imunidade humoral ou imunidade celular. Humoral é aquela que participam proteínas específicas, tá bom? Já a imunidade celular, que atua no glóbulos brancos, chamado de linfócito T citotóxico
ou marcadores, tá bom? Essas são as diferenças. Professor, também vimos aí, ó, sobre micro-organismos, os micro-organismos extracelulares que vão realizar a ativação de determinadas células protetoras. Então nós temos os linfócitos com resposta rápida, resposta efetora, que são aí os mecanismos antigênicos, anticorpos. Aí nós temos as células envolvidas, célula T, linfócito T, e as suas funções específicas. Isso é em relação ao sistema imunológico. Mas, professor, em relação ao tecido sanguíneo, ao sangue, também chamado de tecido hematopoético, onde ele é produzido? Ele é produzido lá na medula. Qual? Medula amarela, aquela medula, tem a nossa medula óssea vermelha e a medula amarela. Esta região está localizada onde? Dentro do osso, principalmente nas regiões pélvicas, externos, clavícula e costela. Então, o conceito de sangue é um tecido líquido formado por diferentes células. Quais são as funções dessas diferentes células? Transportar gases como oxigênio, dióxido de carbono, conduzir também os hormônios em diferentes regiões do nosso sistema. E aí nós temos alguns componentes, a hemácia, plasma, leucócito e plaquetas. Mas de forma geral, a hemácia, né, também conhecida como eritrócito, é uma célula que tem essa capacidade de carregar, transportar devido à hemoglobina. Já o sangue, ele é constituído de uma região plasmática, o plasma, onde nós temos as albuminas, globulinas e fibrinogênio. Os leucócitos, né? Monócitos, linfócitos, eosinófilos, basófilos e neutrófilos. Temos as plaquetas, responsáveis pelo processo de coagulação do sangue. Nós temos aí os elementos figurados, que é diferente dos elementos em relação às moléculas de imunoglobulinas. E nós falamos do sistema imunológico. Faltou agora fazer revisão do que, Jefferson? Faltou tecido linfático. E para finalizar, o tecido linfático, que é o sistema linfático formado pela amígdala, timo, baço, nódulos linfáticos e vasos linfáticos. Aonde a linfa é um líquido claro, ligeiramente amarelado, que flui lentamente em vários, através dos vasos linfáticos, constituídos aí a amígdala, conectando as amígdalas, o timo, os vasos linfáticos, tá? E a medula. Na origem, a linfa é a partir dos líquidos intersticiais ou intercelulares, que transbordam pelos vasos sanguíneos, partem desse plasma e recolhidos pelos capilares linfáticos, que são levados até os vasos maiores ou capilares, denominados de vasos linfáticos. Essa é a estrutura dos linfonodos, situados ao longo da circulação linfática, além de baço e das tonsílias, que são as amígdalas, tá? Em relação tonsílias platinas, que são as amígdalas. Então nós temos aí a estrutura que constitui também um determinado tipo de defesa do organismo, pois eles começam a agir, ficam de forma bem proeminente quando estão em ampla atividade, combatendo as remoções de impurezas, produções de células envolvidas no mecanismo de defesa e também coleta e distribuição de ácidos graxos, gliceróis em relação ao que é absorvido no intestino. Também tem a formação de ínguas, quando micro-organismos patogênicos faz com que os linfócitos próximos aos locais de infecção, que estão sendo invadidos, multipliquem-se ativamente, provocando esse inchaço, quer dizer, uma alta demanda do sistema linfático. Aqui para mim, meu diretor. Pessoal, finalizando aqui nosso bate-bola, vou deixar vocês aí, ó, fazendo a atividade, daqui a pouco eu volto para a gente corrigir. Tchau, tchau. Boa atividade.
Muito bem, pessoal. Agora é a hora que nós vamos fazer as correções e resoluções das atividades. Quando tiver questões abertas, eu vou colocar a pergunta, a resposta e vou comentar a resposta. Professor, tem que estar igualzinho? Não. Questões abertas, pessoal, tem que corresponder com o que foi questionado, mas o primordial, que apareçam aquelas palavras técnicas, aqueles conceitos. Na maioria das vezes, o estudante descreveu a palavra técnica. Ah, professor, tá aqui, ó, descrevi, não coloquei a palavra técnica. Sublinha, coloca entre parênteses. Dessa forma, você vai criar uma familiarização com esse termo que vai lhe auxiliar no momento que você está fazendo aí as suas avaliações. Questões fechadas, nós vamos colocar as alternativas e verificar porque somente uma contempla o que foi perguntado, tá bom? Na tela, meu diretor. Olha aí, pessoal, questão de número 1. O sistema imunológico humano apresenta como função primordial a defesa do organismo. Uma das formas de proteção é a produção de proteínas que reagem de forma específica com agentes estranhos, denominados genericamente de... Marque a alternativa que complete adequadamente os espaços. Então aqui, ó, nós temos a alternativa, pessoal, A, anticorpos e leucócitos, B, leucócitos e anticorpos, C, anticorpos e antígenos, D, antígenos e anticorpos e leucócitos e antígenos. Pessoal, aqui é muito fácil. É questão conceitual. Uma das formas de proteção é a produção de quem protege o corpo. Anticorpo protege. Então aqui, ó, tem que vir anticorpo, que é conhecido como AC. Então, primeiro, deixa eu apagar tudo. Aqui, ó, é o AC, anticorpo. Então, aonde não tiver anticorpo, já corta. Tá errado aqui. Por que tá errado? Porque começou com leucócito, então tá errado. Tem que aparecer anticorpo. Tá errado. Não é antígeno, o primeiro é anticorpo e tá errado. Oxe! Então, ou é a letra A ou é a letra B. Vamos lá. Proteínas que agem de forma específica com agentes estranhos, denominados de... Quem é que age? Antígeno. Genericamente de antígeno. Produção de anticorpo. Proteína que reage de forma específica com agentes estranhos, denominados genericamente de antígeno. A alternativa correta é a C. Antígeno. Antígeno são os agentes exógenos, antígenos externos. Questão de número 2. O tecido sanguíneo é formado pelo plasma, substâncias formadas principalmente por água, proteína e 3 tipos de elementos figurados. Marque a alternativa em questão, indicando esses elementos. A, hemácia, neurônios e hormônios. B, plaquetas, hemácias e leucócitos. C, miócitos, fibrócitos e hemácias, plaquetas, anticorpos e neurônios, fibrócitos, hemácias e leucócitos. Alternativa correta, B, plaquetas, hemácias e leucócitos são formados, né, fazem parte do tecido sanguíneo, estão no plasma, substâncias formadas principalmente de água e proteína. Esses tipos de elementos figurados, que são os miócitos, que são as plaquetas, hemácias e leucócitos. Ó, errado esse.
errado, plaquetas, anticorpos, né? Questão de número 3. Imagine que você realizou um exame de sangue. Nele você percebeu que houve uma grande queda no número de plaquetas. Essa baixa no nível de elementos figurados, plaquetas não deixa de ser um elemento figurado, pode levar você a um quadro de acidose, leucopenia, anemia, insuficiência renal ou hemorragia. Pessoal, a alternativa correta aí é a alternativa E, hemorragia. Lembra? As plaquetas, elas fazem também parte do processo de coagulação sanguínea ou cicatrização. Então, se baixa quantidade de plaquetas e você tiver um acidente ou uma ruptura em um vaso, para ocorrer, para estancar esse sangramento interno ou externo, pode dar esse quadro de hemorragia. 4. O sistema imunológico é responsável por proteger o organismo contra agentes infecciosos. Ele atua de diferentes formas dependendo do tipo de ameaça e de fase de resposta. As imunidades inata e adquirida são duas linhas de defesa com mecanismos distintos. Qual é a diferença entre imunidade inata e imunidade adquirida? Explique. Então aqui, pessoal, imunidade inata é a primeira linha de defesa do organismo, presente desde o nascimento. Ela atua de forma rápida e inespecífica contra qualquer agente ou invasor, utilizando barreiras físicas, como a pele, e células como os macrófagos. Já a imunidade adquirida é desenvolvida ao longo da vida, após o contato com o patógeno. Ela é a mais lenta para agir inicialmente, mas é específica e possui memória imunológica, permitindo a eficácia das configurações necessárias para ter uma resposta específica. Vamos aqui então, decolando para o futuro, uma questão para a gente finalizar a nossa correção, questão de número 5. A linfa é o fluido que circula pelos vasos linfáticos e possui composição semelhante ao sangue. No entanto, ela se diferencia por não conter glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, plasma, glicose ou linfócitos. B. Glóbulos vermelhos, ela é transparente, translúcida, tá bom? Ok, professor. Para mim, meu diretor. Pessoal, finalizando aqui nossa correção, um abraço e até a próxima.